A essência e os atributos de Deus. Por Wilhelmus Abrakel, de 1635 a 1711. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. A santidade de Deus. A santidade é a essência pura do caráter de Deus. Consequentemente, ela se relaciona com o brilho de perfeições, razão pela qual ele é chamado de luz, e nele não há trevas. 1 João 1 verso 5. O Senhor se revela continuamente como santo, a fim de que o coração do homem possa ser continuamente cheio de profundo temor e reverência. Quem é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, admirável em louvores? Êxodo 15 verso 11. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. És Rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos, e os estatutos que lhes dera. Tu os ouviste, Senhor nosso Deus. Tu foste para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 99 versos 3,5 e 9. Santo é o seu nome. Lucas 1 verso 49. O Senhor não é meramente chamado santo, mas é a própria santidade. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. Salmo 97 verso 12. Uma vez jurei pela minha santidade. Salmo 89 verso 35. Gloriai-vos no seu santo nome. Salmo 105 verso 3. Do caráter santo de Deus procede a santidade de todas as suas obras. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Deuteronômio 32 verso 4. De seu caráter santo prossegue seu ódio e desprezo pelo pecado. Tu és de olhos mais puros do que para contemplar o mal, HB 1.13, porque não és um Deus que tem prazer na iniquidade, abomina todos os que praticam a iniquidade, Salmo 5 versos 4 e 5. Do seu santo caráter procede seu deleite na santidade. Pois nestas coisas me agrado, diz o Senhor, Jeremias 9 verso 24, mas os que são retos no seu caminho são o seu deleite, Provérbios 11 verso 20. A bondade de Deus. A bondade é o oposto da dureza, da crueldade, da brutalidade, da severidade, da impiedade, tudo isso está muito distante de Deus. Quão inconveniente é ter tais pensamentos sobre Deus. Tais emoções pecaminosas são encontradas no homem. A bondade de Deus, pelo contrário, é a beleza, o caráter benigno, a doçura, a amizade e a generosidade de Deus. A bondade é a própria essência do ser de Deus, mesmo se não houvesse nenhuma criatura a quem isso pudesse ser manifestado. O bom Deus perdoe a cada um, 2 Cr 30.18. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ele ensinará os pecadores no caminho. Sal 25:8. Ninguém é bom senão um, isto é, Deus. Mateus 19 verso 17. Desta bondade brota a vontade e a inclinação para abençoar suas criaturas. Isto é para espanto de todos os que tomam nota disso, o que explica porque Davi exclama 26 vezes no Salmo 136. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos textos seguintes lemos também. Também a ti, Senhor, pertence misericórdia. Salmo 62 verso 12. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Salmo 25 verso 10. Do bem e da benevolência surge o fazer o que é bom. Tu és bom e fazes o bem. Salmo 119 verso 68. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. Salmo 86 versos 4 a 6. Esta bondade é de natureza geral em referência a todas as criaturas de Deus, uma vez que elas são suas criaturas. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145 verso 9. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33. 5. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5 verso 45.
A bondade que é de uma natureza especial ou particular quando se relaciona com os filhos de Deus é assim expressa. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 73:1. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3 verso 25. Esta bondade de Deus é a razão pela qual um crente, mesmo depois de muitas desculpas, é motivado pela renovação para retornar ao Senhor. Os filhos de Israel voltarão, e temerão ao Senhor e a sua bondade, Oséias 3 verso 5, mas confio em tua misericórdia, Salmo 13 verso 5. É por isso que eles chamam o Senhor o Deus da minha misericórdia, Salmo 59 versos 10 e 17. Nessa bondade eles se alegram e essa bondade magnificam. Eu cantarei as misericórdias do Senhor para sempre. Salmo 89 verso 1. Louvai ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 106 verso 1. O amor de Deus. O amor é um atributo essencial de Deus, pelo qual o Senhor se deleita naquilo que é bom, sendo-lhe agradável, e unindo-se a Ele de acordo com a natureza do objeto de seu amor. O amor de Deus, por definição, é o próprio Deus amoroso, pelo que João declara que Deus é amor, 1 João 4 verso 8. Quando vemos o amor de Deus relativo aos seus objetos, no entanto, várias distinções precisam ser feitas. Chamamos esse amor de natural quando se refere à maneira pela qual Deus se deleita em si mesmo como a manifestação suprema da bondade. Porque o Pai ama o Filho, João 5 verso 20. Chamamos esse amor de volitivo quando se refere à maneira pela qual Deus se deleita em suas criaturas. E assim este amor é ou o amor da benevolência ou o amor de seu deleite. O amor de sua benevolência é geral, como se relaciona com a maneira em que Deus se deleita em, deseja abençoar, e mantém e governa todas as suas criaturas em virtude do fato de que são suas criaturas, Salmo 145 verso 9, ou é especial. Este amor especial refere-se à designação eterna de Deus dos eleitos para serem os objetos de seu amor e benevolência especiais. Isto encontra expressão nos seguintes textos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Como também Cristo amou a Igreja, e se entregou por ela. Efésios 5 verso 25. O amor do deleite de Deus tem os eleitos como seu objeto quando eles são vistos em Cristo, sendo revestidos com sua satisfação e santidade perfeita e completa nele. Colossenses 2 verso 10. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1 versos 4 a 6. Isso também se aplica ao crente em seu estado presente, tendo princípio de santidade dentro dele. Pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. João 16 verso 27. Este amor de benevolência precede todas as boas obras do homem, enquanto o amor do deleite de Deus se preocupa com os homens que atualmente são ou participam ou realizam o que é bom. A graça de Deus. A graça pode ser definida como sendo uma perfeição do caráter de Deus que não tem relação com o objeto, isto é, que Deus era e seria o mesmo se não houvesse criatura. A saber, um Deus compassivo que seria capaz de manifestar sua benevolência às criaturas além de qualquer mérito. A graça também pode ser considerada relativa a criaturas na manifestação de benevolência imerecida. Quanto à graça de Deus, distinguimos entre graça como um dom gracioso, ou graça como uma graciosa recepção. Gratia gratis dans, graça como um dom gracioso, se relaciona com a perfeição de Deus como sendo a fonte de onde todos os seus benefícios surgem. Porque a vós é dado em nome de Cristo, não só crer nele, mas também sofrer por ele. FLP 1.29. Há um remanescente de acordo com a eleição da graça. E se é pela graça, então não é mais pelas obras. Romanos 11 versos 5 e 6. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3 verso 24. A graça como um recebimento gracioso, relaciona-se com os benefícios recebidos em si. Isso é verdade para a graça comum de que pessoas não convertidas são os destinatários a que Judas se referiu. Homens ímpios, transformando a graça de nosso Deus em lascívia. Judas 4. Isso também é verdade para a graça salvadora que é graciosamente dada. É referido como os dons da graça, Romanos 5 versos 15 e 16, Romanos 6 verso 23 e Romanos 11 verso 29.
Os textos seguintes falam disto. Pela graça que me foi dada. Romanos 12, verso 3. Para que tenhais um segundo benefício. 2 Coríntios 1, verso 15. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. 1 Pedro 2, verso 19. Ambas as perspectivas da graça, isto é, a graça como um dom gracioso e graça como um recibo gracioso, muitas vezes são unidas nas bênçãos paulinas. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Romanos 1, verso 7. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 1 Coríntios 16, verso 23. A misericórdia de Deus. No homem, a misericórdia está relacionada com a tristeza e a piedade. Tal, no entanto, não é o caso em relação a Deus. A misericórdia, sendo próprio Deus misericordioso, é um atributo essencial pelo qual Deus está inclinado a me ajudar com a ajuda de uma criatura em sua miséria. Mesmo que o miserável seja objeto da manifestação da misericórdia divina, a miséria não é, no entanto, a causa motivadora da misericórdia de Deus, mas brota da bondade de Deus, que em sua manifestação para com o miserável é denominada misericórdia. Quando Deus se revelou a Moisés, ele se chamou misericordioso. Êxodo 34, verso 6. O Senhor Jesus se refere a esta misericórdia como um exemplo digno de imitação. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, verso 36. A misericórdia divina é de natureza geral ou especial. A manifestação geral da misericórdia se estende a todas as obras de Deus, incluindo as pessoas não convertidas. Suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, 9. O Senhor Jesus demonstrou compaixão por todo tipo de pessoas miseráveis. Mateus 14, verso 14, Marcos 6, verso 34. A manifestação especial da misericórdia se estende aos eleitos, que, portanto, são chamados vasos de misericórdia. Romanos 9, verso 23. Uma vez que a manifestação dessa misericórdia é de natureza puramente volitiva, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Romanos 9, verso 15, é também indizível. Isto não é só porque se estende de geração em geração, Lucas 1,78, mas também por causa de sua intensidade e magnitude. Por isso, é enfaticamente referido como grande misericórdia. De acordo com sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva. 1 Pedro 1, verso 3. Afirma-se ainda que Deus é rico em misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Efésios 2, verso 4. Deus é falado como um Deus de múltiplas misericórdias. O Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1, verso 3. A misericórdia de Deus é referida como sendo terna. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto. Lucas 1, verso 78. A longanimidade de Deus. Este é um atributo essencial de Deus pelo qual ele se absteve de derramar inicialmente a sua ira total sobre o pecador, adiando assim a sua punição, enquanto isso lhe concede benefícios. É o caráter de Deus ser longânimo. Êxodo 34, verso 6. O Senhor é longânimo para com os pecadores em um sentido geral. Ou desprezais tu as riquezas de sua bondade, paciência e longanimidade, não sabendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Romanos 2, 4. E se Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição? Romanos 9, verso 22. Deus é longânimo para com os eleitos antes de sua conversão. O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pe 3:9, o qual Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue, para a demonstração da sua justiça por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Romanos 3, verso 25. Deus é longânimo em relação a seus filhos, como considerado em seu estado regenerado, nem sempre castigando-os por seus pecados, entendendo-se que os eleitos não são punidos no sentido definitivo da palavra, mas negligenciando seus fracassos e tendo muita paciência com eles. Poupá-lo-sei, como um homem poupa seu próprio filho que o serve. Malaquias 3, verso 17. Como um pai tem pena de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, verso 13. Tal é o caráter de Deus, como demonstramos extensivamente a vocês. Seu caráter é santo, bom, amoroso, gracioso, misericordioso e longânimo. Vocês que estão convencidos de sua miserável condição e desejam ser reconciliados com Deus, não se desanimem de vir a Deus.
Você não precisa se desanimar se o seu desejo é se aproximar dele em verdade, com sinceridade, e no caminho certo, isto é, somente através de Cristo. Basta vir. O Senhor não é impiedoso ou cruel. Pelo contrário, Ele é como Ele se declara ser em seu nome. Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34 verso 6. Assim como o pai do filho pródigo, o Senhor corre para encontrar todos os que se voltam para Ele, desde longe. Ele lhe chama, manifesta-se a você, e promete não lançar fora alguém que venha a Ele. Não deixe que o medo o impeça de fazê-lo, mas venha com ousadia ao Senhor e à sua bondade. E os crentes, como vocês fazem a injustiça perante o Senhor quando vocês o veem como cruel, sem misericórdia, sem piedade e sempre zangado, porque Ele nem imediatamente os livra de suas circunstâncias ameaçadoras e prementes, nem lhes concede seus desejos, nem responde às suas orações. Você desonra a Deus com tais pensamentos. Você imagina coisas de Deus que são impróprias dele. Humilhe-se por entreter tais concepções pecaminosas e desonrosas em relação a Deus. Abstenha-se e tenha medo de tais pensamentos. Como prejudicial é para você quando você se debruçar sobre tais pensamentos. Isso irá impedi-lo de orar crendo. Você roubará uma tranquila confiança em Deus, frustrará a expressão de seu amor para com Deus e trará sobre si a escuridão, a inquietação, o esconder do semblante de Deus e a vulnerabilidade ao pecado. Por favor, não conduza-se mais assim, mas condicione-se a ver Deus sempre de tal maneira como nós o descrevemos ser com base na sua palavra. Reconheça-o como tal e o engrandeça nestas perfeições. Se você pecou ou está no caminho da aflição, acredite firmemente e procure manter uma impressão viva de que o caráter de Deus é verdadeiramente de tal natureza. Por isso, frequentemente humilhe-se diante dele como um filho e esteja em liberdade para ir a Deus crendo que ele é tal, não só no que diz respeito ao seu caráter, mas também que ele é um Deus em relação a você. Alegre-se nisto e sem temor, empenhe tanto a você quanto o seu caso a ele. Você experimentará que será para o seu conforto e alegria, bem como para promover a comunhão íntima com ele, fortalecer sua fé e resultar no progresso no caminho da santificação. Então a santidade de Deus não o desencorajará, mas gerará uma reverência infantil em você, e será seu prazer ser santo, visto que ele é santo. A justiça de Deus. A justiça de Deus pode ser considerada em si mesma como referindo-se à justiça, perfeição e santidade do caráter de Deus, ou em vista de sua manifestação em direção à criatura. Como tal, a justiça de Deus consiste em dar a cada um o que é merecido, seja por punição ou recompensa. A justiça é executada por meio de troca mútua ou de forma retributiva. Entre os homens, a execução da justiça por meio de troca mútua é praticada, como por exemplo quando a remuneração monetária é feita de acordo com o acordo. Tal, porém, não é verdadeiro em relação a Deus, uma vez que nenhuma de nossas obras, por mais perfeitas que sejam, são por natureza meritórias diante de Deus. Uma vez que nenhuma de nossas obras é perfeita, não pode haver relação proporcional entre trabalho e remuneração. Deus, sempre sendo independente, não é devedor de ninguém. O homem não pode tomar o que é seu e trazê-lo diante de Deus, pois o bem que realiza se origina em Deus. Uma vez que é a obrigação natural do homem realizar boas obras, ele, tendo feito isso, não pode fazer reclamações por causa disso. Assim também vós, quando tiverdes feito todas as coisas que vos foram ordenadas, digam: somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever. Lucas 17 verso 10. A justiça retributiva deve ser atribuída a Deus, tanto em referência à recompensa como à punição. Tudo o que Deus faz é justo. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Deuteronômio 32 verso 4. Deus é justo quando ele age de acordo com suas promessas ou suas ameaças. Contra ti somente, pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares, inculpável em julgares. Salmo 51 verso 4. Deus é justo quando ele livra e salva uma pessoa. Mas agora a justiça de Deus sem a lei se manifesta, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3 versos 21 e 22. Deus está justamente condenando pecadores. O dia da ira e revelação do justo juízo de Deus, que dará a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, 5, 6. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Salmo 119 verso 137. O cumprimento da punição é geralmente referido como a justiça vingadora de Deus. Pergunta:
Em relação à justiça vingadora de Deus, Deus castiga o pecado porque lhe agrada, já que ele poderia abster-se de fazê-lo se ele assim o desejasse, ou a punição do pecado é uma consequência necessária do caráter justo de Deus, ele não pode senão punir o pecado, ou seja, não pode deixar o pecado permanecer impune. Resposta: a questão não é se Deus tem o direito e a autoridade para punir. O homem é naturalmente consciente do fato de que o pecado merece castigo. Os pagãos sabem que os que cometem tais coisas são dignos da morte. Romanos 1:32. Nem é uma questão de se Deus castiga o pecado por constrangimento ou se a justiça vingadora de Deus é tão natural para ele que, assim como o fogo sempre queima, há uma resposta imediata em cumprir punição na comissão de cada pecado. Deus, fazendo tudo de forma independente, também faz o que é natural para ele ao nível superlativo. A liberdade com que Deus exerce a sua vontade não deve ser interpretada como significando que é uma questão de indiferença a ele se ele castiga ou não o pecado. Em vez disso, deve ser visto como uma consequência necessária. Assim, Deus, em virtude de seu caráter perfeito, santo e justo, está inclinado como o único Deus sábio para punir o pecado em um momento e de uma maneira apropriada para ele. No entanto, a questão em causa é: a justiça ou o castigo são um exercício da justiça, de modo que o castigo não pode ser evitado e, como Deus, ele não pode absolver sem punir o pecado, uma vez que tal ato seria injusto e contrário à sua santa e justa pessoa? Nossa resposta é sim, a qual é confirmada pelas Escrituras. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18, verso 25. Deus é um juiz justo. Salmo 7, verso 9. Odeias todos os que praticam a iniquidade. O Senhor abominará o homem sangrento e enganador. Salmo 5, versos 5 e 6. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum versos 2 e 3. Cuidado, ó pecador, quem quer que você seja, pois Deus é justo. Não imagine que você será capaz de satisfazer Deus orando: ó Deus, tem misericórdia de mim pecador, ou fazendo o máximo para abster-se do mal e praticar a virtude. Imaginar tal é estar no caminho largo para a destruição eterna, e fazer com que milhões, que vivem sob o ministério do Evangelho, pereçam. Se você pudesse ser livrado dessa imaginação tola, ainda haveria esperança para você. Contudo, desde que você promova tal imaginação, você está em uma condição desesperada. Por favor, considere que não pode haver esperança de graça e salvação sem a satisfação da justiça de Deus, isto é, pela punição. Vocês ouviram que Deus é gracioso, o que é verdade. Você é culpado, no entanto, de distorcer o significado essencial da graça de Deus, interpretando-a para se referir à remissão do pecado e absolvição do castigo, além da satisfação. Tal, porém, não é graça. Não há contradição em Deus. A justiça de Deus, que não pode ser comprometida ao mínimo grau, necessariamente exige a punição do pecador. Deus não pode negar a si mesmo, e assim a graça não nega sua justiça. A graça não é incompatível com a justiça, mas a confirma. Esta é a graça de Deus tão exaltada em sua palavra, que Deus, sem encontrar nada no homem, sim, contrariamente ao seu deserto, deu seu Filho como um fiador. Ele transferiu os pecados dos eleitos de sua conta para a sua, e, ao suportar a punição justamente devida ao pecado, satisfez a justiça de Deus em seu favor. Esta é a graça, ou seja, que Deus oferece a Jesus como fiador no Evangelho. É graça quando Deus concede fé a um pecador para receber Jesus e confiar sua alma a Jesus. É graça quando Deus converte um pecador, concedendo-lhe vida espiritual. É graça quando Deus permite que um pecador experimente sensivelmente seu favor. É graça quando Deus santifica um pecador, guiando no caminho da santidade para a salvação. Por favor, note como a graça de Deus difere da sua concepção de graça. Coloque sua concepção errônea de lado e deixe de tentar fazer todas as coisas no caminho da oração e da autorreforma. Talvez você responda: então toda a minha esperança desapareceria, e eu estaria desesperado. Minha resposta é: o que pode ser proveitoso para você se lisonjear um pouco com uma falsa esperança e assim perecer para sempre? Em vez disso, desista de toda esperança e desespere de si mesmo. Creia e reconheça a justiça de Deus, que não pode perdoar o pecado além da satisfação e do justo castigo. Mantenha seus pecados e a justiça de Deus claramente à vista, assim como sua incapacidade de satisfazer esta justiça. Livremente tema e trema, mas não fique em tal condição nem termine nela.
Permita que o terror do Senhor o leve à fé. Procure a salvação de uma maneira pela qual a justiça de Deus é satisfeita. Portanto, fuja para o Senhor Jesus como fiador, recebendo-o para sua justificação e santificação. Essa é a única maneira pela qual você pode ser salvo. E vocês que já são crentes, que vocês conheçam desta maneira, o caminho pelo qual vocês vão para Deus, penetrem cada vez mais a verdade da justiça de Deus até que vocês possam perceber sua pureza, glória e preciosidade. Amplie Deus em sua justiça e regozije-se no fato de que Deus é justo. Ame sua justiça como você ama sua bondade e misericórdia, especialmente em que esta justiça foi satisfeita em seu favor. Agradeçam a Deus que o Senhor os guia a todos e a todos os seus escolhidos por um caminho tão santo para a salvação. Não considere a justiça de Deus contra você, mas como sendo por você, para lhe dar salvação e justamente punir seus inimigos. O poder de Deus. No que precedeu, dividimos os atributos comunicáveis de Deus em 3 categorias principais: intelecto, vontade e poder. Tendo considerado os 2 primeiros, consideraremos agora o atributo do poder. A palavra poder é ambígua em nossa linguagem, como também se refere ao domínio, supremacia e autoridade. Sempre que é atribuída a Deus, ela se refere à sua onipotência. Poder em seu significado primário é referido em grego como exousia, e em latim como potestas. Seu significado é ter uma reivindicação justa sobre alguém, autoridade e jurisdição suprema. Pode-se considerar o poder de Deus como um atributo essencial, ou usá-lo em referência à dispensação da graça. Deus é Senhor e Mestre sobre todas as suas criaturas, e tem irrestrito, poder absoluto e jurisdição sobre elas. Isso decorre necessariamente do fato de que Ele é Deus e que a criatura é dependente dele para existência e atividade. No exercício desse poder ele não é responsável perante ninguém. Ninguém pode exigir uma razão dele por perguntar: que fazes tu? Isso é justo? Muitas vezes não podemos compreender por que Deus age de uma maneira particular. Deve ser suficiente para nós que Deus é soberano. Esta verdade que somos obrigados a abraçar. Considere os seguintes textos. Quem lhe dirá: que fazes tu? Jó 9.12. Porque não dá conta de nenhuma das suas coisas. Jó 33, verso 13. Nabucodonosor expressa isso com força quando afirma: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4, verso 35. Considere também as passagens a seguir. Não é lícito para mim fazer o que eu quero com o que é meu? Mateus 20, verso 15. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus réplicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Romanos 9, versos 20 e 21. O Pai delegou seu poder salvífico ou executivo ao mediador, Jesus Cristo. Além de ter dado a ele a Igreja e todos os eleitos para trazê-los à salvação, ele também submeteu todas as criaturas a ele para que ele possa usá-las para promover a salvação dos eleitos. Esta delegação de poder, no entanto, não é para exclusão do Pai, para que o Pai, em virtude desta delegação, seria privado de poder, pois o Pai executa todas as coisas por meio do Filho. Este poder é referido quando é afirmado: todo poder é-me dado no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. O poder de Deus em seu segundo significado, dunamis, em grego, e potentia em latim, refere-se ao poder e força de Deus, através do qual ele é capaz de executar e realizar tudo o que está de acordo com seu caráter e sua verdade, também para criar tudo o que é concebível e fazer tudo o que ele deseja fazer. Das pedras ele é capaz de suscitar filhos a Abraão, Mateus 3, verso 9, isto é, criar seres humanos a partir de um pedaço de argila como ele fez no começo, e tornar tais seres humanos participantes da fé e da vida de Abraão. Deus poderia até criar milhares de mundos. Em uma palavra, o poder de Deus é ilimitado. Poder-se-ia imaginar a criação de muitas coisas que seriam contrárias à natureza e verdade de Deus. Poderíamos especular sobre coisas imaginárias que não têm semelhança alguma com uma criatura. Relacionar isso com a onipotência de Deus e perguntar se Deus seria capaz de realizar tais coisas, é entreter pensamentos sobre Deus, que são desprovidos de reverência e temor divino. Tudo que é contraditório com a natureza e a verdade de Deus, bem como contrário à natureza essencial de uma criatura, não é reflexivo sobre o poder de Deus. Longe de nós atribuir isso ao Deus onipotente e santo. Pelo que ouvi-me, vós homens de entendimento. Longe de Deus o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a iniquidade.
Jó 34 verso 10. Deus não pode negar a si mesmo, 2 Timóteo 2 verso 13, nem pode mentir ou enganar, Tito 1 verso 2. É impossível para Deus mentir, Hebreus 6 verso 18. Embora Deus tenha sido eternamente capaz de criar um mundo, não se segue que o mundo poderia ter existido eternamente. Sim e não são sempre opostos e não podem ser realidades simultâneas. Um e o mesmo corpo, um e o mesmo homem, não podem estar simultaneamente presentes em muitos lugares que são distantes entre si. Essas e mil vezes mais coisas não pertencem à onipotência. No entanto, nós sustentamos que Deus, pela sua onipotência, é capaz de realizar tudo o que ele vai além do que ele quis, bem como o que ele quisesse. Seu braço não é encurtado e, portanto, ele é chamado Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17 verso 1. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, Jó 29 verso 5. Diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6 verso 18. O Senhor não precisa de quaisquer objetos, meios ou qualquer coisa que as criaturas necessitem para funcionar. Deus chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4 verso 17. Porque falou e foi feito, ele ordenou e ficou firme. Salmo 33 verso 9. Não há nada muito difícil para ti. Jeremias 32 verso 17. Porque com Deus nada será impossível. Lucas 1 verso 37. Tudo que Deus quiser, ele realizará irresistivelmente. O nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que quis. Salmo 115 verso 3. A sua mão está estendida, e quem a fará voltar? Isaías 14 verso 27. Portanto, vós, que sois ímpios, temais, porque tendes um Deus onipotente contra vós. Você não pode prevalecer contra ele. Não há nem esconderijo nem refúgio, nem alguém que possa oferecer proteção contra ele e livrá-lo de sua mão. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Heb 10.31. Uivai, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Isaías 13 verso 6. E vós, filhos de Deus, que a onipotência de Deus encoraje os seus corações. Se Deus é por você, quem será contra você? Você tem necessidades corporais e não sabe como supri-las. Mesmo que não haja meios disponíveis, Deus tem a resposta. Ele não exige meios, e se o Senhor deseja aproveitar-se de meios, ele os trará e os tornará disponíveis para você. Meios insignificantes são suficientes para ele, pois ele é o Todo-Poderoso. Ele cria a luz das trevas para que o movimento de sua mão possa ser observado muito mais claramente. Em tudo suas perplexidades confessam com Abraão, o Senhor proverá. Sua alma está em necessidade de luz, conforto, mudança de coração e força contra o pecado. Mesmo se você não vê nenhuma solução, ele é capaz de dar-lhe o desejo de seu coração com uma palavra. Procure manter uma percepção viva da onipotência de Deus. Isso fortalecerá você em todas as coisas, fazendo com que você se refugie nele e seja livre de preocupação, medo e terror. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91 verso 1. O dever do cristão de refletir sobre os atributos de Deus. Assim, procuramos apresentar-lhes tanto o ser como as perfeições de Deus. Tal Deus é nosso Deus. Ele é o objeto de nossa religião. Consequentemente, é dever de todos os que praticam a religião refletir continuamente sobre Deus como Ele é, viver na contemplação dele e andar diante de seu semblante, pois é isso que o Senhor exige daqueles que são dele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim, e sê perfeito. Gênesis 17:1. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3 verso 6. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com teu Deus? Miqueias 6 verso 8. Apega-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22 verso 21. Tal tem sido a prática contínua dos santos que são mantidos diante de nós na Escritura como exemplos a serem imitados. Considere, por exemplo, Enoque, Noé, Moisés, Davi e Asaf. E Enoque andou com Deus. Gênesis 5 verso 24. Noé andou com Deus. Gênesis 6 verso 9. Porque ele, Moisés, suportou, como vendo aquele que é invisível. Hebreus 11 verso 27. Eu, Davi, sempre pus o Senhor diante de mim. Salmo 16 verso 8. Quando eu acordar ainda estou contigo. Salmo 139 verso 18.
Contudo eu estou continuamente contigo, mas é bom para mim se aproximar de Deus. Salmo 73 versos 23 e 28. A promessa mais significativa que Deus faz a seu povo é quando ele promete que eles andarão com ele, e ele andará com eles. Andarão, ó Senhor, à luz do teu semblante. Salmo 89 verso 15. E iremos a ele, e faremos com ele a nossa morada. João 14 verso 23. Eu habitarei neles, e andarei neles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6 verso 16. Esta caminhada com Deus ocorre. 1. Quando o coração com santa determinação se separa e se retira de tudo que é visível e tangível. Portanto não olhamos para as coisas que são visíveis. 2 Coríntios 4.18. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos. 2 Coríntios 6 verso 17. 2. Em se voltar silenciosamente para Deus, enquanto se prepara para ser iluminado por sua luz maravilhosa. De manhã dirigirei a minha oração a ti, e olharei para cima. Salmo 5 verso 3. Verdadeiramente a minha alma espera em Deus. Salmo 62 verso 1. 3. Quando nos concentramos nos atributos de Deus para que possamos obter uma compreensão cada vez mais profunda deles e perceber sua influência no coração. Por isso, olharei para o Senhor. Miqueias 7 verso 7. Eles olharam para ele, e foram iluminados. Salmo 34 verso 5. Moisés ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11 verso 27. 4. Quando nos empenhamos em toda humildade e em íntima comunhão com Deus. Uma vez isso consistirá em nos apresentar silenciosamente diante de Deus, enquanto em outro tempo haverá um reverente curvar-se diante dele em adoração. Então haverá momentos de santo diálogo, oração, humilde submissão, confiança, alegria e deleite no Senhor, bem como uma entrega voluntária ao serviço do Senhor, a fim de viver de uma maneira que lhe agrade. Esta é a vida sublime. Isso é o que constitui uma caminhada com Deus. É o caminho oculto no qual nada além de santidade e deleite são experimentados. A fim de motivá-lo a enamorar-se de tal vida e encorajá-lo a se empenhar para começar com tal caminhada e perseverar nela, você deve estar ciente de que andar com Deus gera autorrebaixamento e uma condição espiritual que é agradável ao Senhor e desejável para si mesmo. Isso também gera conforto firme e abundante, verdadeira alegria e paz que passam por todo entendimento e genuína santificação. Pois quando a alma tem o privilégio de refletir sobre Deus como seu Deus em Jesus Cristo, tal alma será consciente da justiça de Deus. Ela magnificará e se deleitará nessa justiça, não menos do que na bondade e amor de Deus. Ela perceberá neste atributo somente luz, pureza e glória extraordinária. Tal alma se alegra mais com esta justiça, já que em virtude dos méritos de Cristo já não está contra ele para destruição, mas sim para sua ajuda e salvação e para a condenação dos ímpios. A alma contemplando a bondade e a suficiência de Deus, e saboreando o poder destes é tão plenamente satisfeita com isso que toda a bondade da criatura desaparece. Já não tem qualquer recurso para ela. Ela pode prescindir dela e confessa com Asaf: Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há outro que eu deseje além de ti. Mas Deus é a força do meu coração, e a minha porção para sempre. Salmo 73, verso 25 e 26. A alma, irradiada pelo amor de Deus e inflamada com amor recíproco, perde-se neste amor e silencia em resposta a ele. Está maravilhada com este amor, e encontra tanto nele que todo o amor da criatura perde seu apelo. Ela já não percebe qualquer desejo na criatura exceto onde ela percebe algo de Deus nela. Portanto, ela já não cobiça o amor dos outros e é rapidamente desmamada de tudo que parece ser desejável na terra. Vendo a santidade de Deus, a alma, incapaz de suportar seu esplendor brilhante, cobre seu semblante, exclamando com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O crente fica apaixonado por esta santidade e deseja ser santo como é santo aquele que o chamou. A alma percebe a soberania da santa vontade de Deus, exaltando-a, estimando-a e aprovando-a como tal. Ele se regozija com a completa realização desta vontade em relação a todas as criaturas, assim como a si mesmo. Ele se submete a essa vontade que adoça e faz todas as coisas bem. Ele cede a própria vontade para ser absorvida pela vontade de Deus. A vontade do Senhor é a sua vontade, tanto naquilo que ele sustenta como naquilo que faz, e está assim pronto para executar tudo o que é de acordo com a vontade de Deus e é agradável a ele. Contemplando a magnificência e a glória de Deus, a dignidade e a glória de todas as criaturas desaparecem e são consideradas, em comparação, humildes, insignificantes e desprezíveis. Ele não deseja o esplendor e a glória do mundo para si mesmo,
nem é intimidado pela dignidade de outros que o façam agir contrariamente à vontade de seu Deus. Nesse aspecto ele considera o digno e honrado igual ao mais insignificante e desprezível mesmo que ele se sujeite totalmente a todos os que Deus colocou sobre ele, porque Deus o quer. Em vez disso, ele se inclina com toda a humildade diante de Deus, o Altíssimo, tornando-lhe honra e glória. Seu coração e sua língua estão preparados e prontos para falar da honra e glória de sua majestade. Vendo a onipotência de Deus em si mesma, bem como em sua manifestação em todas as criaturas, o poder das criaturas que o é exercido para ou contra ele desaparece. Ele não confia nem teme, mas habitando no lugar secreto do Altíssimo, ele permanece sob a sombra do Todo-Poderoso. Nessa sombra ele se alegra com todos os seus inimigos, goza de segurança sem medo, e está confiante. Ao contemplar a sabedoria multifacetada e insondável de Deus, tal como ela é manifestada em todas as suas obras, tanto no reino da natureza como no da graça, ele perde a sua própria sabedoria, considerando-a apenas uma loucura, assim como toda estima pela sabedoria do amigo e do inimigo. Tal alma está quieta e satisfeita com o governo de Deus todo-sábio, seja em relação ao mundo inteiro, à igreja, ao seu país de residência, aos tempos de paz e de guerra, ou ao seu efeito sobre ele e seus entes queridos. Ele cede em tudo à sabedoria de Deus, que conhece o tempo e a maneira, embora a alma não tenha uma percepção prévia. A alma, vendo a verdade infalível e a fidelidade de Deus, recusa-se a confiar em promessas humanas. Elas não podem fazê-lo se alegrar, nem as ameaças humanas o aterrorizam, pois ele está ciente da mutabilidade humana. No entanto, ele sabe que o Senhor é um Deus de verdade que guarda a verdade para sempre. Ele conhece as promessas e acredita nelas, estando tão convencido de sua certeza como se elas já estivessem cumpridas. Ele, portanto, repousa nelas e tem uma esperança alegre nelas. Eis que não é uma vida alegre, um céu na terra, ter um Deus como seu Deus que promove tanto seu bem-estar como a sua salvação. Pode haver tristeza em tal alma? Não é aquele que tem um Deus como o Deus de alegria que tem todas as razões para experimentar conforto imediato? Será que tal andar com Deus não faz com que a alma manifeste a maior mansidão e humildade, sendo consciente de sua insignificância? Isso gera na alma uma estrutura espiritual circunspecta e inabalável, uma submissão silenciosa e humilde em todas as coisas, e uma valentia e coragem destemidas no desempenho de seus deveres, mesmo quando o Senhor chama um dever que é extraordinário na natureza. Há um deleite naquilo que ele pode ter feito para o Senhor, deixando submissamente o resultado a ser determinado pelo seu governo. Esse quadro espiritual gera verdadeira santidade. Mas todos nós, de rosto aberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3 verso 18. Toda virtude que não emana de tal representação e contemplação de Deus em Cristo é de pouco valor porque carece de verdadeira essência. Uma visão de Deus, como sublinhado acima, eleva a alma acima de toda atividade criadora e a une com Deus e sua vontade, que lhe ensina seu dever, bem como a maneira pela qual ele deve executá-lo. Tal visão de Deus produzirá os motivos mais eficazes e puros para excitar a alma. Nesta visão de Deus, a alma pode encontrar toda doçura e paz. De fato, ela traz o céu na alma e a alma no céu. Previne concupiscências pecaminosas, e se elas emergirem, ela permite que a alma subjugue. Este é o temor de Deus, o amor a Deus, a submissão a Deus e a obediência a Deus, que faz com que a alma irradie santidade como o semblante de Moisés estava radiante quando durante 40 dias ele teve comunhão com Deus na montanha. Bem-aventurado o homem a quem tu escolhes, e fazes chegar até ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Salmo 65 verso 4. Ó, bendita eternidade quando estivermos sempre com o Senhor, o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. 1 Coríntios 13 verso 12.